dando início à gravação da aula de laboratório de microprocessadores do 8º W11, né, no dia 16 de agosto de 2021. Bom, depois de ter feito aqui uma rápida chamada, vocês estão vendo aí um Moodle nesse momento. Aqui na parte de teoria, né, não muda nada em relação aqui, na parte de informações gerais, né, exatamente como a gente explicou, né, é uma aula prática, uma aula que coloca aí em prática os conceitos de sistemas programáveis que a gente acabou de ver lá na teoria, né. Temos aí as mesmas 12 semanas, os mesmos feriados, o mesmo objetivo, né, obviamente que com foco na parte prática, né. Nós temos aí uma previsão de 12 etapas pela frente, né. A gente deve ter 2 notas de laboratório, né. Essa primeira nota de laboratório, a semana que vem, que eu vou ter a primeira experiência, eu já vou colocar a planilha, né, do laboratório aí para vocês poderem acompanhar. Mas metade nesse primeiro bimestre, metade na nota vai ser da apresentação desses relatórios, e metade vai ser a apresentação do projeto, né? Não a apresentação do projeto final, mas a apresentação da proposta do projeto, né? É possível essa apresentação ser presencial, né? Mas a gente ainda depende da liberação, né, da direção da universidade para saber se a gente vai ter acesso aí ao campus. Mas eu vou fazer o possível para que essa aula seja presencial e no segundo bimestre que a apresentação do projeto também seja presencial. Se não for, a gente vai fazer o que a gente fez no semestre que eu fiz no semestre passado. Ou seja, eu vou pedir para vocês gravarem, né, essa apresentação e enviar para mim. Tá? Mas vamos torcer aí para a gente poder ter isso presencialmente. Tá? Então, essa deve ser aí o nosso programa, né? Um link você já tem, bibliografia já tem. Na aula passada, tá? Eu coloquei aí o planejamento, coloquei o livro do Arduino básico, coloquei uma tarefa aqui para vocês definirem, né, o grupo e o escopo do projeto. Essa tarefa deve ser até o final do mês, dia 27 de agosto. Okay? Na semana que vem, tá, eu vou verificar com vocês, a experiência de hoje ela é bastante densa, então eu vou deixar não vou comentar do projeto agora, mas semana que vem eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre a formação de pelo menos 3 grupos, né, os grupos aí de laboratório. É importante que vocês já formem esses grupos sejam balanceados e que também vocês comecem a trabalhar no tema do projeto. Eu gostaria, na semana que vem, né, de verificar os grupos, né, eu vou conversar com vocês sobre os grupos formados e sobre o tema que vocês vão apresentar, né? Porque na semana que vem, no final da semana que vem, vocês já vão entregar já tanto a formação dos grupos como também a definição do projeto. Estou pedindo uma reflexão aí já sobre qual é a placa de controle, é um projeto de IoT, vai ter uma placa de controle, uma placa de comunicação e sensores. É importante vocês trabalharem em cima disso, né? No final da aula, se quiserem discutir alguma questão relativa ao projeto, sobre a intenção, a gente pode conversar. Se não, a semana que vem, no início, eu vou dar bastante foco, tá, nessa parte do projeto. Tá? Importante que já defini. E estou pedindo para vocês já trabalharem em cima da compra desse material. Tá? Inicialmente, estou pedindo um link de compra, mas a partir da semana que vem, que a gente vai já estar discutindo aí a pertinência do projeto, se o projeto está adequado, vocês já podem disparar essa compra, porque vocês vão ter que apresentar esse material na apresentação do projeto, que vai acontecer na primeira semana de outubro. Tá? Aí já. Né? Estamos aqui na meados de agosto. Tá? Na primeira semana de outubro tem a apresentação, né, da proposta desse projeto, a apresentação em PowerPoint. Tá? Então é importante que vocês já trabalhem aí né, com a formação do grupo, com a definição do projeto. Né? Claro que presencialmente isso ficaria muito mais simples, né? Poderia estar questionando aí já isso para vocês. Virtualmente a gente precisa aí criar meios, né, para a gente poder
fazer esse diálogo e eu poder fazer esse acompanhamento com vocês. Tá? Bom, isso aqui a gente discutiu muito na aula passada, né? Mas vou ficar no final da aula aí, se algum de vocês que já tiver alguma ideia de projeto quiser trocar alguma informação comigo. Tá? Bom, dia 27, tá? Isso daqui é importante, a primeira etapa, né, da entrega. Aqui é só definição e grupo. Tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, a definição do grupo, o slide inicial do laboratório, né, a gente já trabalhou, o plano semestral, a apostila do laboratório que a gente vai usar agora, né, então quem não baixou a apostila e tudo mais, já pode clicar nesse link aqui e abaixar. E aqui eu deixei o link da aula, né, do YouTube do laboratório. Quem não assistiu a primeira aula, que foi essencialmente uma aula de apresentação, né, podem assistir-la novamente aqui, como a gente vai fazer, né, na aula 2. Né, na aula 2 eu vou colocar aqui para vocês. Bom, nessa aula 2 eu já deixei o link do relatório, então toda semana a gente vai ter um relatório. Né? É muito importante, ou a dica que eu dou para vocês, se vocês forem deixar para fazer essas atividades durante a semana, né? Ou na véspera de entregar, no dia de entregar, na meia hora antes de entregar, né? Isso vai dar muito trabalho para vocês. Né? O que eu sugiro? Aí não vai ser produtivo, porque um acaba aí, né, se inspirando no trabalho do outro, então isso não é produtivo. O que eu aconselho? Vocês fazerem a maior parte do relatório agora, né? Vou fazer junto comigo, vou fazer junto com vocês a maior parte dessas questões. Né? Então, peguem uma folha de papel, né? Vamos fazer junto. Né? Eu vou, obviamente, trabalhar com a minha segunda câmera aqui, mas quando eu estiver trabalhando, eu tiro, né? Eu vou tirar o compartilhamento da apostila, né? Que vocês estavam vendo aí no início da aula, e vou deixar só, né? Só a minha folha que eu vou resolver. Né? Vou depois escanear essa folha ainda hoje para vocês, vou disponibilizar. Então, vocês vão ter parte disso resolvido. Agora, é claro que a produtividade fica maior se vocês fizerem junto comigo, né? Como seria feito presencialmente. Presencialmente, eu não peço para vocês me entregarem no Moodle o relatório. Ele é entregue na hora. Né? Vocês fazem, coletam os resultados, discutem os resultados, né? Compartilham os resultados, fazem o relatório e colocam lá no uso diário. Lembra do uso diário, né? Lá da rede, né? Do laboratório? Já colocavam lá, eu já fazia a coleta na hora, já considerava, né, a avaliação, ou fazer a correção na sequência, e fim de papo. Tentem, procurem fazer isso agora. Não deixem para fazer isso, né? Aqui o relatório da experiência do 1, ele vai ser entregue no final da semana, ó, dia 20, na sexta-feira, né, às 11 horas. Não precisa esperar agora. Boa parte você já consegue fazer, deixar só um outro retoque para fazer depois. Né? Aqui eu não estou pedindo para fazer todo o relatório, eu vou me concentrar nessas questões aqui, ó. Tá? Vou até anotar aqui para a gente poder focar, né, nessas 3 questões, né? Em todas as questões aqui. 3.1 a 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13 e 3.14. Eu estou pedindo para fazer uma resenha do vídeo, né, do Bully. Né? O Bully foi o cientista que desenvolveu a álgebra booleana. Né? Então, ele tem um videozinho aí que o professor Newton, que dá aula junto com o laboratório comigo, achou no YouTube sobre a biografia dele. É legal lá para conhecer a infância e tudo mais, mas eu não, né, o foco não é esse. Tanto que eu coloco aqui, ó, a partir do minuto 40, tá, o vídeo descreve como ele desenvolveu o conceito da álgebra booleana. É isso, obviamente, que interessa para a disciplina. Interessa o que ele fez antes, se ele casou, se teve filho e tudo mais. O vídeo trabalha em cima de tudo isso. Né? Legal assistir lá, né, se quiser. Mas o foco dessa questão é por que e como o Bully, né, George Bully, ele desenvolveu a álgebra booleana, né, há 150 anos atrás, sendo que até mais, né? Acho que 160 anos.
mas porque como ele desenvolveu algo que não tinha a menor aplicação, não existia computador, não existia perspectiva de computador, ninguém imaginava a ficção científica lá, os escritores da época, o Júlio Verne, né? Estavam pensando em viagens, viagem para Marte e tudo mais, mas ninguém falava de computador, ninguém falava de linguagem de computador. Né? Só a partir do desenvolvimento dos computadores, que aconteceu aí em meados da década de 40, né, da década de 50, é que a álgebra booleana começou a ser aplicada. Então, o vídeo discute esse aspecto bastante importante. Então, essa resenha que eu peço para esse foco que eu peço para vocês, né, respondendo essa pergunta: qual a importância da álgebra booleana para o desenvolvimento do computador digital? Uma álgebra que trabalha só com dois números, 0 e 1. E qual é a relação disso, né, com o transistor? Qual a relação disso com o circuito integrado? Por que uma matemática de dois números foi útil para o desenvolvimento da computação? Então, nossa álgebra é de 10 números. A gente trabalha com álgebra decimal, porque nós temos 10 dedos. Né? Se a gente tivesse 9 dedos, 8 dedos, 5 dedos, a nossa base seria base 5, base 7, base 9. O que é base? Base é quando ele volta a repetir. Então, o pessoal, quando lá na Idade Antiga, né, antes do desenvolvimento da matemática e tudo mais, eles começaram a trabalhar com números, contando rebanhos, contando a colheita, e essa contagem foi feita a partir dos dedos da mão. Por isso que a nossa álgebra é uma álgebra decimal. Por que então o Boole desenvolveu uma álgebra só com dois números? E por que isso é tão importante para nós? Lembrando que o transistor, né, usado, né, em circuitos digitais, ele tem dois estados, cortado, né, e saturado. E esses dois estados são a representação do 0 e o 1 da álgebra booleana. Então, tudo que é feito em computação é feito baseado nessa realidade, né, da chave eletrônica. Então, essa reflexão é muito importante. Né? E outra reflexão importante: por que a gente usa a álgebra booleana no computador? Por que a gente não usa uma notação decimal? Né? Estou falando isso em termos elétricos. Né? Em termos elétricos. A gente só tem dois estados, os barramentos, né? Que é o estado 0, que normalmente é o ground, né? o GND, né? O terra, e o VCC, né? Que é o positivo da fonte, da bateria, ali do circuito de alimentação. Então, esses dois estados são os estados que representam o 0 e 1. São representados por 0 e 1. E a álgebra booleana, ela desenvolveu, né? Tanto que a gente vai ver agora uma revisão de alguns aspectos da álgebra booleana, né, que são importantes para vocês entenderem como foi feito todo o desenvolvimento da computação. Bom, isso é para vocês entregarem, tá? Boa parte dessas questões eu vou fazer com vocês agora aqui, tá? Então, vamos focar aqui, a gente tem mais 40 minutos, 45 minutos de aula, acredito que dê para desenvolver bem, até porque a álgebra booleana é simples, né? Simples. Você deve ter tido circuitos digitais, aí, acho que semestre passado, ou 2 semestres, na mecatrônica, eu não sei, né? Eu também não sei quem foi o professor, né, de vocês de sistemas digitais, né? Não sei se foi o Lastaus, Foi né? semestre passado e fui com o FAD, professor. O FAD, né? É o Círio, né? Legal, né? Legal. Então, Isso. semestre passado, se estiver foi semestre, então dá para recordar, é um bom professor, né? Apesar de ser sírio, fala bem português, né? Não sei se vocês aprenderam alguma coisa de sírio com ele, mas ele é um bom professor e legal que tenha sido no semestre passado. O que a gente vai precisar de pré-requisito é mínimo aqui, vocês vão perceber, né? No caso da elétrica, a coordenação da elétrica, ela pede, inclusive, que na primeira avaliação de microprocessadores, que 20% dessa avaliação seja pré-requisito. Não é uma recomendação da mecânica, né? O professor Maestrelli, né? O professor Maestrelli não pede isso, então não vou, né, forçar, tanto que, né, o nosso objetivo na mecatrônica é mais trabalhar realmente com automação, né, com interfaces mecânicas também, na medida da possibilidade. Para o pessoal lá da elétrica, esse sim
Esses sim precisam de trabalhar um pouco mais com os conceitos de eletrônica digital que o Fadi explicou para vocês aí, conforme o Arthur bem lembrou. Ok? Então, esse é o nosso relatório, que está aqui na aula 2. E, obviamente, que daqui a pouco vocês vão ter o link do vídeo da aula, né, que acho que vai ser legal para fazer o relatório. Esse é uma coisa que vocês vão assistir. Está todo mundo presente na sala, né? Então, legal, aí uma turma pequena, mas assídua. Eu espero que estejam focados e, né, dediquem alguns minutos aqui para fazer junto comigo, para a gente já liquidar esse relatório agora. Vocês não precisam depois ficar fazendo isso, boa parte do que a gente vai fazer aqui. Depois você só escaneie, né? Pode escanear o manuscrito de vocês mesmos, não precisa ter que esteja minimamente organizado, né? Como eu vou fazer aqui, ó, né? Então, a minha folhinha aqui que eu vou fazer, que vai estar na segunda câmera aqui, né? Procurem fazer isso e aí façam, já coloca um nome bonitinho e já escaneia, né? Bate a foto aí com o celular, né? Já posta, né? E já liquida isso. O relatório é individual, tá? O relatório não é em grupo. Bom, é isso daí. Aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, né? Aula 3 vai ser da semana que vem. Vamos lembrar que semana que vem é a última aula de agosto, porque na outra semana a gente vai ter a semana de engenharia, né? Portanto, vocês se inscrevam aí, é um evento bastante importante, né? Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar com vocês agora a apostila, né? A apostila é essa que está aqui, tá? Ó, na aula 1, tá? Ó, essa a apostila que está aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês, que já está aberto no meu computador. Vocês podem também abrir ou acompanhar aí, tá? No computador de vocês pelo compartilhamento. Vamos lá. Compartilhei aqui, né? A experiência 1, tá? Todas as nossas experiências aqui sempre tem uma introdução teórica, né, que eu faço uma revisão dos conceitos, e aí depois tem a parte prática. A sua parte prática aqui vai ser já a lista de exercícios, já vai ser o relatório. Tá? Então, eu vou aqui nos próximos 5, 10 minutos fazer uma rápida revisão, né, de conceitos e sistemas digitais que o professor Fadi deu para vocês no mês passado, e vou aplicar esses conceitos à solução de alguns exercícios bem mais simples que o Fadi deu. É muito mais simples. Tá? Então, eu já vou procurar desenvolver aqui e, na medida da possibilidade, a gente concluir a grande parte do relatório, tá, com vocês agora. Bom, a primeira parte aqui na introdução teórica, eu falo de conversão numérica. Já expliquei, né, que a nossa base é a base decimal, e a base de eletrônica digital, de álgebra booleana, é a base binária, é a base 0 e 1. Extremamente conveniente para nós, porque os nossos sinais, que só tem 2 níveis, são sinais que são ground, 0, terra, e positivo da bateria, positivo da fonte de alimentação, VCC, 5 volts, 3 volts, 1,8 volts, 12 volts, 10 volts, ou seja, um sinal que é zero ou um sinal negativo, ou mesmo um nível, e o outro sinal um segundo nível. Então, um problema com 2 níveis. Vamos padronizar que o nível 0 é o terra e o nível 1 é o VCC. Tá? A nossa base decimal é, né, uma base composta, né, de uma numeração 10 elevado à base, né, onde você tem 1, né, tem 9, 2. Então, por exemplo, 1927 é 1000, né, 1 vezes 10 a primeira, milhar vezes 10 a terceira, a centena vezes 10 a segunda, 9, a dezena, né, vezes 10 a segunda, e 10 a primeira, e a unidade 10 elevado a zero. É por isso que esse número aqui é 1000 mais 900 mais 20, tá? E mais 7. Lembrando que 10 elevado a zero é 1. Né? Certo? Então, você tem aqui a formação. Bom, aqui a conversão binário, decimal, decimal, binário, uma conversão simples, sempre lembrando que a gente vai trabalhar com o conceito de número hexadecimal aqui, ou seja, o binário para mim vai ser 0
e 1. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tirar a minha imagem. Então, eu vou trabalhar com o conceito de 0 e 1. Tá? Então, a gente tem que aprender a fazer algumas conversões. Primeiro, lembrar o seguinte. Isso daqui é bit. Né? 4 bits é o que a gente chama de nibble. O nibble, para mim, é fundamental, para nós é fundamental, porque ele forma um número hexadecimal. Hexadecimal. Isso que vocês estão vendo aqui na apostila, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, nibbles, vai de 0 até 1, 1, 1, 1. Tá? Em hexadecimal, tá? O 0, 0, 0, 0 é 0, e o 1, 1, 1, 1, para mim é o F. Vamos lembrar que ele vai de 0 até 9 e depois até F. Né? Lembrando que F é 1, porque eu não tenho 16. O número 16 em hexadecimal é diferente, né? Em hexadecimal, que eu represento com 0x, é um número diferente do número 16 decimal. Eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, de 0 a 9, decimal e hexa é igual. Mas o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15 são, respectivamente, A, B, C, D, E e F. Sendo que 15 é esse número. Essa tabela que vocês estão vendo aí na tela nesse momento. Tá? Então, 4 bits é um nibble, para mim forma um número hexadecimal. Eu tenho que saber fazer essa conta. Tá? 8 bits é o que a gente chama de byte. O conceito de byte para nós vai ser muito importante, porque o arramento de dados que a gente acabou de ver lá no laboratório, na teoria, tá? Ele trabalha com byte. Né? Os registradores têm tamanho de byte, o barramento tem tamanho de byte. E quando eu tiver um número maior que um byte, eu sempre vou ter múltiplos de bytes. Por exemplo, 16 bits são 2 bytes. Isso é o que a gente chama de word. Bytes são 8 bits, 16 bits é o que a gente chama de palavra, de word. E o 32 bits, tá, são 4 bytes, que a gente chama de double word. Ou seja, tem um bit, o nibble, o byte, o word e a double word. Tá? Então, você tem, tá, essa relação. Saber fazer a conversão de decimal para binário e vice-versa. De binário para hexadecimal e vice-versa é fundamental para nós. Tá? A gente vai trabalhar muito com o número hexadecimal. Ou seja, para mim um byte, tá? Vão ser 2 números hexadecimais. 2 algarismos hexadecimais. Tá? 2 nibbles, né? 2 nibbles. Então, por exemplo, o número 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, tá? Esse número aqui, ó, isso é um byte, 8 bits, tá? Isso é um byte. Para converter em hexa, eu vou dividir esse byte em 2 nibbles, e aí eu vou, consultando essa tabela que vocês estão vendo aí na apostila, na página 3, eu vou converter esse nibble mais significativo em hexa. Esse é o número 5, pode ver 0101 é o 5, aqui, ó. 0101 é o 5, 5, e 1111 é o F. Ou seja, esse número para mim é 05F. Lembrando que a notação 0x é hexadecimal. Para mim é muito mais fácil representar o número em hexa do que o número binário. O binário são 8 bits. O número hexa são 2 algarismos. E a gente vai trabalhar código de operação. Então, vocês têm que trabalhar muito fortemente, tá, essa conversão. Byte para hexadecimal. Tá? Bit para byte e hexadecimal. Tá? A gente vai fazer já vários exercícios sobre isso. Tá?
Então, eu vou relembrar a conversão já nos exercícios, tá? Para a gente ganhar tempo. Tá? Decimal para hexa, eu converto, na verdade, para binário. Vamos lembrar que decimal para binário é só dividir por 2. Tá? E de binário para decimal é só multiplicar a base por 2. Vamos fazer isso nos exercícios que fica mais fácil de explicar, a gente já ganha tempo. Tá? Na parte de revisão de lógica digital, da lógica digital, a gente tem que lembrar das 3 portas lógicas, AND, OR e NOT. São as 3 portas lógicas básicas, AND, OR e NOT. E ao exclusivo que eu coloquei, que é uma porta fundamental, essa já é composta, né, das outras 3 portas lógicas. Tá? Mas ela é uma função importante também. Tá? Então, recordando rápido, o AND, que é o nosso E, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Quando eu tiver um bit 0, a saída dá 0. 2 bits 1 dá 1. São AND. O NAND é o AND invertido. Então, seria exatamente isso daqui invertido. OR. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. O OR diz que quando eu tiver um bit 1, eu tenho 1 na saída. Eu vou ter 0 quando eu tiver os dois zerados. Tá? Então, a lógica... E, obviamente, que a NOR é invertida. 1, 0, 0, 0. A inversão é simples, né? Que é um NOT. 0 vira 1, 1 vira 0. E a SHOR, que o pessoal lembra menos, que é o exclusivo, quando eu tiver 2 números iguais, me dá 0. Quando eu tiver números diferentes, me dá 1. Isso é muito importante, porque isso daqui é a soma binária. A soma binária, tá? Ela é feita dessa forma. 0, né? Observe, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 e 1 com 0 dá 1, não vai nada, e 1 com 1 dá 0 e vai 1. Então, essa aqui é a essência da soma binária. Tá? Então, você tem aí, né, as 4 portas, que eu resumi aqui nessa tabelinha. Também tem a SHOR, né? Eu tenho a SHOR invertida, que é a questão de coincidência, que é exatamente o contrário dessa daqui. Aqui tem a página 5 todo, né? Lembraria também de eletrônica sequencial e eletrônica combinacional. A eletrônica combinacional é feita por tabela da verdade. Ó. Por exemplo, decodificador, tá? É uma tabela da verdade. Já a sequência eletrônica digital sequencial é feita por flip-flop. Aqui eu uso para a gente recordar o flip-flop mais importante para nós, que é o flip-flop tipo D. Tá? Vamos dar uma olhada nesses dois aí, né? Para a gente já fazer, fazer o relatório. Para vocês terem uma visualização melhor, eu vou tirar o compartilhamento, tá? Porque aí vocês conseguem enxergar a tela total aí. Tá? Então, lógica combinacional, eletrônica, digital, combinacional. Ela é representada por tabela da verdade. Se você tem tabela da verdade, você tem que lembrar que no projeto você tem um mapa de Carnot. Assim que se escreve, Carnot. Ou seja, você consegue, né, com uma tabela da verdade, programar o circuito. Programar não, é projetar o circuito, porque você tem essas simplificações com o mapa de Carnot. Eu não vou recordar o mapa de Carnot, a gente não tem aqui tempo para fazer isso, tá? Mas é uma coisa que vocês aprenderam. Por que isso é importante? Porque você sabe que se você tiver uma tabela da verdade, você tem um circuito. Você consegue produzir o circuito. Tá? Já a eletrônica digital sequencial, ela é composta de flip-flop. Ou seja, você tem um elemento de memória. Tá? Elemento de memória. Então, você tem essas duas. Vamos dar um exemplo de lógica combinacional. 74, LS 138, que é aquele circuito que a gente estava estudando na tabela da verdade. Tem isso na apostila. 74, LS 138. Né?
Ele é um circuito, tá? Um circuito que fala o seguinte, você tem 3 entradas, deixa eu representar ele aqui. 3 entradas, que são entradas de endereço, A, B e C. Se você tem 3 entradas, tem 8 saídas. As 8 saídas são saídas ativas em 0, por isso que tem essa bolinha aqui. Ó. Por que tem 8? Porque 2 elevado a 3 dá 8. O endereço que tiver aqui, coloca 0 na saída, na respectiva na saída. As outras saídas ficam em 1. Então, por exemplo, 0, 0, 0. A primeira saída vai para 0. As outras ficam em 1. 1, 0, 0, que é o segundo endereço, coloca a segunda saída em 0. E as outras em 1. Se tiver o último endereço, que é 1, 1 e 1, coloca 0 na última saída. O resto, 1. Tá? Essa daqui é a lógica do decodificador 3x8. Além disso, ele tem 3 portas de controle, que são chamadas de gate. G0, G1, as 2 barradas, G2 positivo. Ou seja, você tem que colocar 0 nas 2 portas G, G0 e G1, e 1 para tudo isso daqui funcionar. Tá? Então, isso que vocês estavam vendo aqui na apostila, vou compartilhar com vocês de novo a apostila aqui, ó. Tá? É exatamente isso que eu acabei de colocar aqui, ó. Aqui, ó. Essa tabela da verdade, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui, né? O 7438, ó, observe, ó. 0, 0, 0, o L aqui é de low. Né? 0, 0, 0, coloca 0 na primeira saída e 1 nas outras. Ó. 1 de high, nível alto. 1 tá? Na entrada A e 0, 0 na entrada B e C, que é essa segunda condição aqui, ó. Tá? Coloca 0 na segunda saída. Então, observe que as saídas vão sendo endereçadas em 0, ó, à medida que você vai trabalhando com, né, um número crescente nos endereços A, B e C. E aqui tem as portas de controle, né, as 2 entradas G. Então, observe que ela tem que estar em nível alto, né, para nível alto para funcionar, e o G1 tem que estar em nível, né, baixo, né, desculpa. A entrada G tem que estar em nível baixo para funcionar, e a entrada G1 em nível alto para funcionar. Né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 0 e 1 para tudo isso aqui funcionar. Sabe que isso é uma tabela da verdade. Oi, Mayra. Essa tabela da verdade, ela é para decodificador 3x8, tipo, no geral, ou para esse específico? Esse é típico, Mayra. Esse decodificador é bem típico. Tanto que ele é usado para selecionamento de memória e tudo mais. Você pode ter outros decodificadores. Por exemplo, você pode ter o decodificador 4x16. Você pode ter o decodificador 2x4. Sempre, né, 2 elevado ao número de endereço. Uhum. Agora, isso é bem típico. 74138. Agora, até aproveitando a sua colocação, hoje em dia, esse tipo de circuito integrado é utilizado? Não é mais utilizado. Por quê? Porque o microcontrolador já tem tudo isso dentro dele. Então, aquela história que a gente estava vendo na aula de teoria, daqueles circuitos, né, memória, periférico, CPU, estava estudando cada um deles, ficamos lá quase 1h30 estudando. Hoje em dia está tudo integrado no chip. Quer dizer, isso daqui, ó, esse microcontrolador aqui, já tem todos os decodificadores que a gente precisa. Então, por que a gente está estudando? Para entender o que tem aqui dentro. Certo? Por isso que a gente está fazendo essa revisão. Eu acho que lá com o Fadi, não sei se o Fadi deu laboratório para vocês também, né? O Fadi deve ter feito experiências com vocês, né, com o decodificador, né? Ou pelo menos pelo simulador, né? Que vocês acho que estavam sem aula de prática, né? Ele deve ter usado simuladores com vocês. Sim, foi tudo por simulador, senhor. Então, mas é legal. É o Logic Clean aqui, que eu usava na época, né? Mas é uma pena, porque isso daqui precisava ser montado, né? Você precisava pôr lá o decodificador, medir com o osciloscópio, medir com, né? Vamos lá, rapidinho.
O flip-flop, né? O flip-flop, a gente usa o flip-flop tipo D. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de novo. Ó. Então, vamos usar agora 74.373. Tá? Tem duas questões no relatório que pedem para explicar exatamente isso que eu estou colocando aqui, tá? Já vai ver. 74.373 ele é baseado no flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D ele tem uma entrada D, uma saída Q e uma entrada de controle, né? A gente pode chamar isso de enable. Acho que lá a gente usa a expressão E. Se eu tiver com enable em nível alto, a saída aqui, né, fica igual à entrada D. Enable em nível alto, a saída repete a entrada. Se eu tiver o enable em nível baixo, a saída não vai ser igual à entrada. A saída vai ser a saída anterior menos 1. Ou seja, o estado anterior. Isso é um estado de memória. Ou seja, se eu tiver 0 aqui, na hora que o enable vai para 0, ele fica 0. Ele não varia, mesmo que mude a entrada D. Tá? Por isso que é um estado de memória. Ou seja, quando eu falo N-1, significa, né, antes do enable ter ido de 1 para 0, né, estava em nível alto e desceu, quando houve essa transição, aqui ele entrou no estado de memória. Por isso que esse tipo de circuito chama-se latch. Latch em inglês significa trava. O 74.373 nada mais é do que um flip-flop tipo D de 8 bits. Ó, tem de D0 a D7, de Q0 a Q7, e tem a entrada enable. Ó. Entrada enable. Enable é nível alto, QN fica igual a ADN. Nível baixo, QN fica igual a QN menos 1. Tá? Então, você tem essa regra do LET. Né? É muito importante o LET, porque ele é a base dos registradores. Os nossos registradores lá, que a gente vai guardar informações, são todas compostas de LETs, como esse daqui. Voltando ao compartilhamento, para a gente já começar a fazer o relatório. Tá? Está. Share screen. Então, ó, voltando à página 6 da apostila, tá lá. Eu tenho 74.373. Observe que ele é composto de 8 entradas D. Vai de D1 até D8, se não me engano, ó, de D1 a D8. 8 saídas Q, de Q1 até Q8. Tá? Ele tem a entrada de controle, ele chama de controle aqui, né? Ele não chamou de enable, tá? Ele chamou de controle. Observe que o controle está em nível alto, a saída repete a entrada. Ó. Tá? A saída D, a entrada D é replicada na... E quando o controle está em nível baixo, ele fica no estado que ele chama de Q0, aqui, que é o estado anterior. Eu também tenho um pino aqui, ó, que ele colocou, chamado OC. Isso é um pino muito importante. Observe que quando o OC está em nível alto, a saída fica no estado chamado Z. O que significa esse estado Z? Um estado de alta impedância. Ou seja, ele fica desconectado. Essas saídas aqui ficam flutuando. Isso é muito importante também. Tá? Esse é o terceiro estado que o Fadi deve ter explicado para vocês lá em circuitos digitais. Tá? Bom, expressões booleanas vocês conhecem, né? AND. A expressão AND, ela é sempre representada por um pontinho. A expressão OU é representada por um mais. Daí você tem a expressão, ó, observe que essa expressão de saída aqui ó, é um OU, é um C, ou A AND B. Ó. A mesma coisa aqui, só que agora a lógica é o AND, ó, C, AND, A ou B. Tá? A porta inversão, que a gente tem um barrado. Toda essa daqui é o que a gente chama de álgebra booleana. Ó. Tem os teoremas booleanos, que o Fadi deve ter passado para vocês, são bem óbvios. Ó. Por exemplo, se eu tiver 0 numa entrada AND, a saída vai dar 0. Se eu tiver numa entrada AND, duas entradas AND, uma invertida, a saída vai dar 0.
porque eu preciso ter pelo menos dois uns aqui para dar 1. A mesma coisa com a porta lógica OU, aqui, ó. Se eu tiver um 0 na porta OU, a saída, né, vai ser igual, se eu tiver um 0 na entrada OU, a saída vai ser igual à entrada X. A gente tem aí, aqui essa lógica já dá 1. Tudo isso, tá? Eu não sei o livro que o Fadil usava, tá? Quando eu dava aula, eu usava esse livro do Totti. Todos esses exercícios que eu estou tirando aqui foi do livro do Totti. Deixa eu colocar aqui, tirar ali da coisa, que é esse livro aqui, ó. Tá? Sistemas digitais. Esse é o melhor livro, na minha opinião, né, que existe aqui, um livro que está cheio de exercício, tá? E o pessoal que quiser fazer uma boa revisão, né, o seu livro que o Fadil usava, né? O livro que ele usava, com certeza, também é um livro bom, tá? Podem usar aí. Para que a gente vai precisar disso? Para vocês entenderem, né, mais a parte, principalmente, de programação em linguagem Assembly, alguma coisa a gente vai usar. Tá? E é pré-requisito. Para você entender a CPU, de uma certa forma, isso daqui é útil. Tá? Bom, aí eu tenho uma série de expressões aí, né? Aqui, esse logically que eu usava no simulador. Né? Depois vocês podem dar uma olhada aí, se quiserem se aprofundar. Com o pessoal de elétrica, eu pego um pouco mais pesado nisso daqui. Né? Para vocês aqui, vamos só colocar aí o essencial, que é o Teorema de De Morgan, que é bastante importante, que você converte porta null em porta end com as entradas invertidas, ou converte porta null em porta end com as entradas invertidas. Isso para simplificação de expressão em álgebra booleana é bem legal. A gente não vai usar isso diretamente, tá, em microprocessador, mas isso tem embaixo, tá, justifica, né, boa parte, né, do funcionamento da CPU, do microprocessador. Né? Aqui você tem as leis. Vou fazer aqui já os exercícios, né, um relatório, tá? Então, esses relatórios aqui são 3 folhas aqui, mas eu não estou pedindo todos. Quem quiser fazer todos, né, vai ter uma excelente revisão. Tá? Mas eu estou pedindo alguns. Então, eu vou fazer agora aqueles que eu vou comentar, aqueles que eu pedi. Tá? Para a gente ter agilidade lá, já que faltam 20 minutos aqui para a gente fechar. Tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tá? Aí eu vou anotar o exercício, descompartilho para vocês visualizarem a solução. Aí depois eu escaneio no final aqui, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo aí nesse momento aí, né, o exercício? Então vamos lá, começar do primeiro aqui, ó. Primeiro exercício, 3.1 a 3.5. Eu vou fazer um de cada um, tá? Relatório, experiência 1. Aqui no relatório, eu estou pedindo para você fazer 2, né? Desses daqui. Aqui tem mais, tá? Tem 3, por exemplo, um 3.1, tá? Tem 4, mas não precisa fazer todos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, 3.1. Vou fazer o mais simples. Vamos converter 93, que é decimal, quase 10, tá, em binário. Tá? Converter. É claro que se você tiver uma calculadora, né, você já tem a solução, né, na hora. Mas vamos procurar fazer na mão aqui. Vou fazer um, vocês fazem outro adicional no relatório. Claro que você vai fazer o 526, vai fazer o 10.459. Tá? Então, vamos lá. 93, como é que você converte decimal para binário? Basta dividir por 2. Tá? E esse número que vai aparecer aqui é o mais significativo, que é o resto. O 93 dividido por 2 dá 46 e sobra 1. Esse 1 aqui é um MSB, que é um bit mais significativo. Vamos lá, 46 por 2 dá 23, dá 0 agora. 23 por 2 dá 11 e sobra 1. Sempre que for ímpar, ele dá 1. 2, 5, 1. 2, 2, 1. E, finalmente, 2 vai dar 0, né? E 1.
Esse daqui é o menos significativo. Ou seja, o nosso número 93, ele é 1, 0, 1, 1, 3 uns, né? 0 e 1. Tá? Esse é um número. Observe que é um número de 7 bits. Tá? Eu vou colocar, para completar aqui, o 0 no oitavo bit. Ou seja, esse número é um número 93 é 0101 1101. Ou seja, é um número em hexadecimal, em hexa, 5. Esse aqui é o número 5. Esse aqui é o número 5D. 5D. 93 em decimal é 0101 1101 ou 5D. Tá? Se você pegar a calculadora do Windows, você consegue fazer isso, ó. Não sei se eu consigo compartilhar a calculadora do Windows. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Aí, estão vendo a calculadora do Windows aí, ó. Tá, vou pegar, ó, tá decimal. Ó, vamos ver se você já acertou. 93. Tá? 93 é um número 5D em hexa, ó, 5D. Exatamente o que a gente calculou. E binário, ó, 0101 1101. Então, a gente acertou direitinho. Tá? É importante saber fazer isso? É importante saber como fazer isso. Tá? Mas é claro que você não vai fazer isso quando você precisa de um número. Se precisar de um número, você vai usar aqui, a calculadora. Né? A calculadora já mostra para você. Você digita, por exemplo, eu quero um número, converter um número em hexa. Tá? Um número hexa 5D, tá? É um número 0101, e te dá toda a conversão. Tá? Em hexa, por exemplo, eu quero saber quanto que me dá C7D. Ó, C7D. E já te dá em binário. Ó lá. São 3 números em binário, né? Em MIBO, ó. Te dá tudo pronto. Tá? Mas você tem que saber como faz. Bom, vou voltar aqui a... Professor, Oi, Arthur. aproveitando então, você quer que na nossa resolução a gente mostre o passo a passo ou isso não é importante nesse momento? Não, aqui, né, nesse relatório, eu gostaria que você fizesse passo a passo, como eu acabei de Tá fazer. bom. Tá? Não, E aí perfeito. você faz, ó, o 526. Tá? Fazer. Vou colocar Perfeito. aqui. Tá? Você não precisa fazer o 10.450. Cara, não sei o que queira fazer, né? Se tiver o que fazer no sábado à noite, você faz. Né? Não deve ser o seu caso. Né? Você deve ter muita coisa para fazer sábado à noite. 3.2. Tá? 3.2. Vamos compartilhar a apostila de novo aqui, né? Deixa eu ver, 3.2 está aqui. Estão vendo a apostila de novo aí. Ó. Vamos lá, 3.2. 3.2 é mais simples, tá? É para converter de binário para decimal. Binário para decimal. Vou pegar o mais simples. 1011, binário, letra B de binário. Converter. Lembra lá como converte de binário para decimal, né? Sempre que tiver 1, eu vou considerar o peso. Então, eu vou começar do menos significativo aqui, ó. 2 elevado a 0, mais, tem 1 também, 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2 eu não vou considerar, porque está zerado. Ó. Tá? Então, 2 elevado a 2, eu vou cortar, porque está zerado. Então, aqui é 1, 1, 0, e o 1, 2 elevado a 3. Olha lá, 2 elevado a 3, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. 2 elevado a 3 me dá 8. 2 elevado a 1 me dá 2. 2 elevado a 0 me dá 1. Ou seja, isso daqui me dá um número 11 decimal. Então, esse número 1010 é um número 11 em decimal. Tá? Pode conferir na calculadora depois ali. E aí faz mais um, tá? Sugiro você fazer o próximo, que é simples. Então, você faz lá 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, binário. Então,
2 elevado a 0 você não considera, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 você não considera, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. É só somar e vai dar um número. Tá? Bom, 3.3 também é bem simples, porque esse é o mais simples que tem, porque é converter binário em hexa. É só você lembrar, né, dessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Binário para hexa. Quem já tem familiaridade, né? Eu já dou muitos anos isso daqui, talvez alguns de vocês, tem isso na cabeça. Se não, dá uma olhada na tabela. Tá? Fazer a tabela também não é difícil, né? É porque é só você seguir aqui, ó. Né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, aqui, ó, tabelinha, ó. 0, 0, 0, 0 me dá 0, 0, 0, 0, 1 me dá 1, 0, 0, 1, 0 me dá 2, 0, 0, 1 me dá 3, e aí vai embora. 1, 0, 0, 1 me dá 9, 1, 0, 1, 0, A, 1, 0, 1, B, 1, 1, 0, 0, C, 1, 1, 0, 1, D, 1, 1, 1, 0 dá E, finalmente, F. Então, essa é a tabelinha. Né? Coloca ela do lado aí, né? Faz uma colinha, e aí é imediato, né? Ó, por exemplo, 3.3, vou pegar o primeiro lá. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, binário. Para converter em hexa, divide em 4, nível, ó. Primeiro nível, segundo nível. Esse nível é o nível 4. Esse nível é o nível 3. Portanto, 43 em hexa é esse número binário. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Ó. O número 0100, que é o primeiro item lá, é 4, 3. Tá? 4, 3. E o segundo? Compartilhando aqui a tela de novo. Aí eu vou fazer de imediato. Ó. O segundo. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, binário. De novo. Tem muito... São 3 uns. Coloquei um a mais aqui. 3 uns e 3 zeros. Tá? Ou seja, esse número dá 7. 7. 1. 71. Tá? Então, aí os outros são bem simples, né? Dá até para fazer de cabeça. 3.4. Converter de hexa para binário. Então, é só fazer isso ao contrário. Ó. Hexa para binário. Ó. Então, esse número é hexa, são 2 números, né? A5. Então, A é 1, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 1. A5, esse número em binário. Só pegar essa tabelinha aqui, tá? E convertendo. Vou pegar mais um aqui, vai? 18. 0, 0, 0, 1. Sempre de nível em nível, né? 1, 0, 0, 0. 1, 8. Só você dividir, né? Divide aqui o nível e vai fazendo. O pessoal que tá, né, que tem um pouco mais de familiaridade, faz rapidinho. Se não, é pegar prática. Tá? Eu já fiz os dois aqui, tá? Não precisa fazer mais. Só pega 2 exemplos de cada um, tá? Para não ficar pesado. 3.5. 3.5 já é um pouco mais trabalhoso, porque ele está pedindo de decimal para hexa. Não dá para fazer isso direto. Na verdade, você tem que fazer decimal para binário e de binário para hexa. Vou pegar o mais simples aqui, que é o 102. Ó. Decimal para binário, né, você tem que fazer essa conta. Então, lá, 102, ó, rapidinho. 2, 51, dá 0. Tá? Esse é o mais significativo.
Divide por 2, 25, dá 1. Divide por 2, 12, dá 1. Divide por 2, 6, dá 0. Divide por 2, 3, dá 0. Divide por 2, 1, dá 1. Certo? Ou seja, o número 102 é o número 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Acho que estou com 7 números aqui, né? Coloca mais um aqui. Ou seja, esse número é o número 33. Eu errei, né? 33, tá? É o nosso número hexadecimal que dá o número 102. Errei alguma coisa aqui? Não, né? Esse horário aqui. 2, dá 1. 102 dá 51, né? 50 dá 100. 1 dá 0. E 25 dá 1. Né? Então, aí você tem... Tá? Bom, depois faz com mais calma aí. Tá? Aí você pode fazer, né? Pega um 933, né? Dá um pouquinho de trabalho aí, mas é bem mais simples do que os outros. O 3.6 não precisa, tá? Converter o seu código de matrícula em binário hexadecimal, né? Isso é o pessoal da elétrica que eu peço lá para, né, dar uma exercitada. Explicar a tabela da verdade do decodificador, tá? Então, já pus isso daqui nesse exercício aqui, ó. Eu vou deixar com vocês, ó. 4138, né? Esse é o exercício 3.7, tá? 3.7. E esse daqui é o 3.8. Tá? Está feito aí. Ok? 3.9. Tá? 3.9, estou pedindo para você levantar a expressão booleana dessa figura aí, ó. Tá? A expressão booleana dessa figura aqui, ó. Para você fazer, isso não é difícil, tá? Porque para você fazer expressão booleana, basta você pegar da saída para a entrada. Então, o x, que é a saída, tá? Observe que o x você tem aqui, ó, uma porta AND. Essa porta AND é a entrada C, AND, o AND é o pontinho, entrada B, AND, tá? Aí, essa entrada aqui, ó, aí você já tem uma outra lógica. Você tem uma lógica invertida de uma porta OU. Tá? Então, essa lógica invertida, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, para você saber que vem dessa expressão. Então, já tem uma barra aqui, ó, nessa expressão, porque ela é invertida. Aí ela tem uma soma, ó, uma soma, porque é uma loja ou é o A, entrada A invertida, ou B invertida. Então, A invertido ou B invertido, inverte de novo, ou seja, uma lógica null, né? B e C. Isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo para fazer o 3.10, mas você pode fazer. Observe que o 3.10 está feito, tá? Estão feitas já. Tá? Então, só tem que entender, né, como que essa expressão aqui surgiu, né, dessas expressões. Por exemplo, aqui fica mais fácil. Ó. O E é uma lógica AND, E. Tá? Aí você tem entre parênteses o D, tá? O D, ou, tá? Essa expressão, que é A mais B invertido C, e aí é só vir de cá para cá, você vai entendendo. A mesma coisa aqui, ó. A invertido, aqui é uma expressão AND, A invertido B e C, aqui é uma OU, A mais D, inverte A mais D, e aí dá uma expressão OU. Mas não precisa fazer isso, é só para você. Né? Agora, 3.11, tá? Eu estou pedindo para fazer. 3.11 é muito parecido, se não é a mesma, né? Eu tô precisando de férias. 3.11 igual a 3.9, tá? Então esquece.
quiser repetir, né? 3.11, 3.13. Ó, já é uma lógica, né, mais complexa, mas ela é simples também. Ó. Observe que o X é essa entrada, mais essa entrada, mais essa entrada. Essa entrada, por exemplo, é D ou B invertido. Ou não, AND, né? D, AND, B invertido. E a invertido aqui. Então, tudo isso entra aqui na forma de uma soma. Está bem simples isso daqui. Também não está difícil, mas eu vou deixar para vocês fazerem a 3.13 aí. Tá? E a 3.14, tá? É um último desafio que eu vou fazer com vocês aqui, mas ela é simples também, ó. Tá? Observe que a gente está trabalhando na 3.14, tá? Numa lógica ou. Tá? Observe, ó, são 3 entradas, só que eu estou dando sinal aqui delas. Ó. Uma lógica ou. O que diz a lógica ou? Quando tiver uma entrada em 1, a saída dá 1. Tá? Então, observe que são 3 sinais. Tá? Vou começar a fazer aqui. Ó. Sinal A, sobe, ele é uma onda quadrada, o sinal A. B. O B já tem uma frequência menor. Ó. B, aqui dentro tem um B, é metade a frequência. Ó. Exatamente metade a frequência do sinal A. Ó. Metade do tempo. Ó. Parece um clock. E o C? E o C? Ele vai em nível alto até a transição para baixo aqui, ó, do A. Ó, transição para baixo do A. Depois ele sobe na transição superior do A. Aqui, ó. E aí ele desce novamente, né, quando esse terceiro sinal desce. Então, o X, que é a saída, tá? O X vai ser, sempre que tiver nível alto, ele vai para nível alto. Então, por exemplo, ó, o B, ó, o C já está nível alto, então ele segue nível alto do C. Aí, quando chegar nesse ponto, tá? Quando chegar nesse ponto que ele desceu, tá? Ele desce, só que aqui, ó, ele já sobe de novo, porque esse daqui subiu. Ele vai, sobe, aí, quando esse daqui subir, ele sobe de novo, tá? E segue esse daqui. Aí, quando esse daqui subir, esse daqui já tem nível alto, então ele segue o nível alto. Aí, quando esse daqui descer, esse daqui tem nível alto, então ele continua. Ele só vai baixar lá no finalzinho. Vai dar uma saída parecida com essa daqui. Mas faz direitinho, né? Eu estou fazendo com pressa aí. Né? Então, é só... Né? Ou seja, se colocar um osciloscópio aqui, um simulador, né, daria para fazer. Então, esse é o último exercício que eu estou pedindo para você fazer no relatório. Eu fiz todos aqui, ó. 3.1, 3.2, 3.3. Praticamente fiz o relatório inteiro aqui. Mas procurem passar limpo, tá? Vocês têm até o final da semana aí. Ou se quiser já concluir agora aí, já dá para fazer também. 3.15 eu não estou pedindo para fazer, é um desafio, assim como 3.16, todos os outros aqui, né? Tá do livro do Totti aí, mas eu não estou pedindo para você fazer, né? Principalmente vocês da mecânica. O pessoal da elétrica lá, eu já peço para fazer todos, tá? Eu selecionei alguns para vocês aqui, para não ficar muito pesado aí o relatório, tá? Bom, vamos fechando aqui, né, a nossa aula. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui, para vocês visualizarem, ó, né, todos os exercícios que eu vou escanear e já deixar esse relatório para vocês pronto, tá? Para vocês fazerem. Tá? Procura, quando estiver fazendo, né, entender, né, cada aspecto desse. Quando tiver dúvida, dá uma olhada, pede para algum colega ajudar aí, tá, na compreensão, mas eu acho que eu consegui desenvolver bastante o relatório aí para vocês, tá? Para não ficar muito pesado. Deixa eu voltar a compartilhar aqui o relatório, só para a gente poder encerrar e
voltar aqui para a minha imagem. Ok? Então, você tem aqui, né, o relatório que eu estou pedindo, né, a partir da página, né, tem bastante página aqui, né, mas a partir da página 12, tá? Estou pedindo 3.1, 3.2, só 2 exercícios, 2 exercícios 3.2, 2 exercícios 3.3, 2 do 3.4, 2 do 3.5, não precisa fazer o 3.6, tá? O 3.7, 3.8 eu já fiz para vocês aqui, tá? Fiz o 3.7, 3.8, tá? E o 3.8, 3.9 eu resolvi para você, 3.11 é igual, 3.10 não precisa, tá? 3.12 não precisa, isso daqui é álgebra booleana, se quiser praticar é legal, mas não é necessário fazer. 3.13 eu resolvi junto com vocês, como 3.14. Tá? Então, passa limpo, só para a gente poder recordar essa parte eletrônica digital, que vai ser útil para vocês entenderem, tá? Principalmente a parte interna da unidade central de processamento, de memória, etc. Esse é o nosso objetivo aqui. A partir da aula que vem, tá, eu vou começar a trabalhar com linguagem Assembler. Tá? Vou deixar uma tabelinha. A gente vai fazer exercícios convertendo, tá, mnemônicos em códigos de operação. Vai fazer junto, tá? Relatório da mesma forma, eu vou fazer junto com vocês. E vou fazer o possível para que, quando a gente fechar o laboratório, né, o horário do laboratório, você já tenha um relatório pronto. Vamos fazer esse esforço aí para não precisar ficar coisas para fora. É bem importante essa experiência da aula que vem, tá? Bem importante. Senhor, Oi? para a aula que vem, precisa baixar alguma coisa ou não? Não, todo o material já está disponível aí. Eu só vou Beleza. liberar a experiência 2. Não, a experiência 2 a experiência 1 a gente fez agora, eu vou só liberar o vídeo, né? E o escaneamento, para vocês terem. E a experiência 2 eu vou liberar durante a semana, mas eu vou liberar só ali o relatório. Tá? O resto você já tem. Se quiser já adiantando alguma coisa, apesar que a experiência 2 ela tem muito conceito. Eu acho que é legal esperar, a não ser que algum de vocês tenha experiência com Assembler. Né? Mas é uma experiência bem importante, a experiência 2. Aí. A partir da experiência 3, a gente vai usar simulador. Aí, Arthur, você vai precisar, você e os colegas aí, vão precisar instalar o simulador, tá? Instalar também o compilador IAR. Mas a semana que vem eu reforço isso daí para vocês. Beleza, sem problemas. Obrigado, senhor. Uma boa semana para vocês. Estou encerrando nesse momento a gravação. Deixa eu encerrar a primeira gravação aqui.